movimentações de obras, descobertas arqueológicas. A gente é muito louco. E pior que o mais incrível disso tudo, a gente não toma nada, todo mundo careta. A gente fala dos mais diversos assuntos nesse esquenta aqui. A Nora estava comentando a jornada dela aí com os armários. Eu já emendei, não sei lá por quê, que acho que o Xará falou de estrutura da descoberta das pirâmides. Enquanto isso, a gente ganhou tempo para que ele, Vitor, o nosso correspondente internacional, pudesse adentrar a nossa transmissão e assim pudéssemos começar o nosso programa 206 hoje com uma pauta boa. Hoje tem bastante assunto para a gente falar. E vamos começar aqui, deixa eu ver por onde mesmo, que eu estou ficando já. Bom, vou começar pelo Xará aí, que já criou uma tradição de imagens de fundo provocativas. Essa imagem da justiça de ponta cabeça, eu acho que tem uma boa dose de subversão. Eu acho que corre o risco aí de o senhor poder vir ter que responder aí como alguém que está atentando contra o regime democrático, as instituições, não sei não. mas quem é que diz que está de cabeça para baixo? Não É sei. nos olhos de quem vê. Ah, então Você o tá, problema está em mim, talvez. tá, claro, Então sou eu o subversivo. Xará, eu exato. vejo na sua imagem de fundo que nós temos à minha esquerda, na esquerda de quem entra, a terrorista de batom, Débora dos Santos. E à direita, essas virgens imaculadas, né? Marcelo Odebrecht, José Dirceu e o nosso bom Vivan, que delícia, Sérgio Cabral. Eu fico me perguntando, não há um único maluco em 220 milhões de habitantes que pudesse ter uma ação um pouco mais assertiva, incisiva, um questionamento mais frontal, porque, cara, é impressionante. Assim, o Sérgio Cabral é um capítulo à parte, como ele afronta a sociedade, né? Xará, e aí? Como é que você, assim, classifica dentro do arcabouço legal do país, né? Claro que nós não somos operadores do direito, mas somos cidadãos, né? Não cidadãos, somos cidadãos com algum nível de esclarecimento e na nossa condição, ainda que leiga no direito, chama atenção a condenação que essa moça teve. Qual que é a sua sensação, Xará? Aos Bom, amigos tudo, aos inimigos a lei? em primeiro lugar, eu acho que o STF está pegando esse pessoal como exemplo, né? Assim, olha, não faz isso de novo porque as consequências são graves. Bom, enfim, eu acho que não se pode brincar assim com a vida das pessoas, né? Não é algo que possa ser. Não dá para usar a vida de uma pessoa como exemplo, né? Tem que ser, tem que de alguma maneira preencher os requisitos de justiça. E não somos operadores de direito, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe os meandros da, da lei penal e tudo mais, né? Mas cheira a injustiça, né? Óbvio. Essa imagem que eu coloquei é um pouco isso, é um pouco a sensação do povo brasileiro olhando para esse tipo de coisa. Quer dizer, a justiça está de cabeça para baixo no país. Ah, você pode tentar explicar da maneira que for. Não é possível que uma pessoa que está lá numa baderna, é óbvio que tem que ser punida, que o crime que fez, além de estar no meio daquela baderna, porque não pegaram ela quebrando nada, né? Foi só o batom no coisa, né? E roubar o que talvez seja isso, né? Roubar o direito autoral da frase, né? Usada, que eu acho que pode ser por aí também, né? Apesar de não estar rolado lá nos 5 crimes dela. Mas o fato é que não tem muito sentido, né? E você ouve muita gente que não tem, está longe de ser bolsonarista, falando, pô, realmente, qual o sentido disso? Então, o STF vestiu o figurino de Torquemada para espalhar o terror nos inimigos da democracia. Só que eu acho que só vai piorar, só vai piorar. As pessoas vão ficar cada vez mais revoltadas e é uma questão de ter alguém. Eu li outro dia, acho que foi o Danilo Gentili, que escreveu. Assim, a sorte do STF, enfim, desse pessoal todo, é que o Bolsonaro é muito burro. Pega alguém inteligente,
que de fato tenha visão estratégica, não seja um chucro, a massa, o caldo de cultura está formado Se da tivéssemos um revolta. Martin Luther King, um Mahatma Gandhi, né, ou mesmo um Nelson Mandela, ele seria capaz de, com esses elementos, capitanear um movimento que seguramente, ao final, implicaria na queda desse pessoal que hoje, obviamente, usa o poder que lhe é investido institucionalmente de forma arbitrária, né? Enfim, é isso aí. Nos faltam líderes. Ô, Nora, um aspecto desse episódio envolvendo essa moça, né, jovem, mãe de duas crianças pequenas que estão sendo ceifadas do convívio da sua mãe, né? E eu já vi gente dizendo assim: "Ah, o que que ela estava fazendo lá, né?" Que para mim é a versão do foi estuprada que mandou usar a mini saia, né? Ela estava fazendo lá, se manifestando como uma cidadã. Se nessa manifestação, de alguma forma, ela cometeu algum erro que mereça ser punido, como, por exemplo, escrever num monumento público, deve ter uma pena, né? Mas parece que tem um certo exagero. Mas um aspecto aí é que a moça que registrou a foto está sendo aí vítima de um linchamento, porque há quem diga que ela, no seu papel jornalístico, acabou funcionando como o que na escola a gente aprende pequenininho, que tem que se ferrar, que é o cagueta, né? A Hum, sala inteira vai ser. Alguém hum, apronta. Ó, se ninguém contar como foi, a sala inteira vai ser suspensa. Que a sala inteira seja suspensa. Porque hum. cagueta se ferra, né? Essa moça que está sendo massacrada aí, que notoriamente é uma jornalista progressista, você como jornalista tem acompanhado também essa faceta desse episódio em questão aqui? Então, um pouco. Eu tenho uma outra visão. Primeiro que isso daí foi aos olhos de todo mundo. Se não fosse a jornalista, teria sido alguém que com o celular registrou. Porque, inclusive, entre as pessoas que estavam lá, tinha um monte de gente registrando com o próprio celular e botando nas redes sociais, tá? Então, se não Algumas até estrategicamente, quem sabe, colocadas lá para colocar fogo no povo, né? também, tá? Tinha os que estavam ali por convicção e aqueles que estavam ali para dedurar também, tá? Então, de tudo isso. Então, ela teria sido flagrada de qualquer forma. Como esse daí, ela, fotojornalista da Folha, apareceu na capa do jornal. Mas se não fosse isso, teria aparecido de qualquer outra forma. Eu tenho uma outra visão disso. Eu acho que não é de todo ruim que ela tenha registrado isso, se a gente não tivesse um registro fidedigno, porque com registro com celular eu sempre desconfio, ainda mais em épocas de inteligência artificial e burrice natural, as imagens podem ser manipuladas, tudo isso. Então, assim, tendo um registro desses, eu não acho de todo ruim que a gente tenha esse registro, porque senão vai saber o que que aparece nos autos depois, né? Então, a gente tendo essas imagens, vê que aquilo foi bizonho, tá? Foi bizonho, ingênuo, bizonho. Eu não sei mais como classificar aquilo, tá? Naif, até, tá? Então, eu até prefiro ter essas imagens registradas para que não sejam depois exageradas, aumentadas ou coisa assim. Então, não acho que isso seja em si ruim, tá? Agora, obviamente, a pena a que essa mulher está sendo submetida, eu não vou nem aqui comentar, como já fiz em outros lugares, com a pena da Adriana Anselmo, né? Ela tinha um filho de 14 anos, um de 11, prestes a fazer 12. Ela foi liberada para poder cuidar dos filhos, sendo que era uma pessoa que provavelmente já tinha babá, provavelmente esses filhos dela foram criados com babás, com empregadas e com tudo, e ela foi liberada para cumprir prisão domiciliar. Quando o filho dela fez 12 anos, ela não voltou para a prisão, tá? Então, agora, esta criatura não ser beneficiada pela mesma lei que beneficiou alguém que roubou milhões, é absolutamente injusto, tá? E outra coisa, uma pena sim, para um crime entre aspas, tá? Porque ainda há coisas que são discutíveis como crime. É um exagero. É como você flagrar teu filho com uma coisa menor e você falar assim: você não vai ter mais celular por 2 anos. Gente, não faz sentido. Isso é para coisas muito sérias, tá? Então, você acaba
perdendo autoridade, perdendo. Se você não tem cinza, se tudo é preto ou branco, as coisas é como você ter um pequeno congestionamento e falar caos no trânsito. Então, o que que vai ser quando tiver realmente um grande congestionamento? Tá? As pessoas perdem. É como você chamar todo mundo que você não concorda de nazista ou de fascista. A palavra perde a conotação. Então, você exagerar, você dá uma pena excessivamente dura para um. De novo, eu ainda não sei se eu chamaria isso de crime, tá? Pode ser contravenção, pode ser, não sei, tá? Aí há várias palavras que podem ser usadas, mas você dar uma pena para um ato ou vários atos de uma forma tão desproporcional, se perde completamente o sentido da punição, tá? Então, você passa a não ter mais. Então, você pegar uma pessoa que matou, degolou 200 pessoas, ou 50 ou não sei o quê, você vai fazer o quê com essa criatura? Que Sabe o que você pena! tá, sabe o que você tá falando, Nora? Isso aí é que nem jurado de desfile de escola de samba, né? Então passa aquela primeira escola, você fica maravilhado e você dá um 10. Hum. Aí vem a segunda escola melhor que aquela primeira, você dá que nota, Então, né? Então, ah, assim, você tem que pegar a primeira, você dá um 8, e aí você tem 2 graus para cima e dois para baixo para as próximas, né? Então, a grosso fazer o modo, se quê? você pune essa moça dessa forma, pelo que ela fez, e aí quando O que você que vai olha fazer outros com o casos, como, né, assassino? que nem a Elisa Matsunaga lá, que matou e esquartejou o marido, né? Quanto ela deveria ter recebido 1.400 anos, então, Não, de isso prisão, né? com, não, isso ela fez com uma pessoa. O que que você faz com alguém, um serial killer que Sim. matou 32 pessoas? Quer dizer, que pena você vai dar? Aí eu exagero de novo. Você não faz isso com teu filho. Você dá um castigo proporcional. Ele não cumpriu o horário. Você falou para chegar às 10 horas da noite. Ele chegou 10h30. Aí você Você vai punir. esmurra ele e deixa ele estirado no chão de Você tira, porrada. ou você tira o celular dele durante um ano? O que você É, vai fazer quando ele chegar durante um ano, meia-noite? durante um ano eu não acho que é má ideia, mas tudo bem. Talvez um pouquinho Então, mas o que que você exagerado, vai né? fazer quando ele chegar à meia-noite? Então, É. vai fazer o quê? Ô, meu amigo Vitor, você como nosso correspondente internacional, queria A saber do seu, revelia. a sua revelia, que se diga. E aí, qual que é a sua leitura dessa... Porque, na verdade, ela ainda não foi condenada, né? Esse é o voto do relator. Mas Ca- será, né? Será? caberá aí o Supremo, né, ratificar Vai ser essa, 4-1. é, essa pena Talvez aí. o Fux vote contra. É. O que que você acha, hein, Vitor, dessa situação dessa moça Eu aí? vi a respeito até numa série de posts que geraram muitos comentários e muitas polêmicas, enfim. Eu acho um absurdo, né? Das penas para as quais ela está sendo imputada, ela está sendo imputada por 5 crimes. Talvez tenha um aí, que é o negócio do patrimônio público. Aí isso a gente pode conversar aqui nesse caso, mas todos os outros, golpe, uso de violência, pô, a menina estava lá passando. Mas é Armas. muito o que o Guto me falou, estou querendo usar como bode expiatório essa turma. Mas aí eu falo assim, o pessoal foi lá para dar um golpe, então eles iam tomar o poder e. Mas quem são os líderes do movimento? Onde estão os líderes? Eles teriam que ser punidos, então cadê os É, líderes, né? não, Aí tem uma conversa de golpe em paralelo, que é dos militares e tal. É outro processo. E até onde se sabe, esse golpe Tabajara foi abortado em dezembro. Foi abortado por falta de apoio. Então, em 8 de janeiro, o que era a continuação do golpe? Que eles. Ah, mas, pô. Aí se olha para outros movimentos semelhantes no passado, houve um em maio de 17. tão agressivos ou mais, né? Até mais, né? A depredação foi maior e aí o que aconteceu? Aquilo era um ato terrorista, aquilo não era golpe, era um ato terrorista. Ah, mas não, então, é assim, o pêndulo tá muito para um extremo, né? Aquela coisa, se pode argumentar, então os anti-lava-jatistas, né, defendiam a tese que, pô, tá muito exagerado, toda a teatralidade das prisões, o exagero. Bom, o pêndulo foi para o outro lado na mesma intensidade mais extrema. A diferença é que agora você está pegando populares anônimos,
né? Naquele momento você pegava lá a polícia, aqui são anônimos. Essa moça, não, entre nós, né? É o bom senso. Como assim, 14 anos? E o pior é que tem muita gente achando o máximo, né? Eu não consigo realmente entender isso. Ah, porque é golpista, não sei o quê. E ela já Que está 2 anos golpista? presa. Já está Presa há presa há 2 dois anos. anos, é uma loucura. Mas, Enfim, eu realmente não consigo entender, sabe? Eu acho que o bom senso fala assim, e você encontra, assim, pessoas, inclusive de esquerda, fala, tá errado, isso aí tá exagerado. Mas você tem os que estão apaixonados pelo Xandão e por todas as suas ações em represália. Existe uma ação persecutória, na minha opinião. Uma ação persecutória. Vamos eliminar o bolsonarismo, né? isso aí. Mas, assim, eu só acho que não, que esse tipo de situação só piora as coisas, sabe? Não, não vão Não, resolver o problema tanto nenhum, é só que vai tanto, piorar. tanto é que vai gerar uma mobilização aí, né, no dia 6 de abril, que muita gente acha que o Bolsonaro perdeu a força das ruas, né, pelo que aconteceu em Copacabana, mas eu desconfio que essa manifestação em 6 de abril vai ser de peso. Eu não sei se resolve alguma coisa, porque virou tão senso comum. Agora, deixa eu falar, o Vitor falou um negócio interessante que eu não sei se vocês já viram aqui, eu vi as duas versões, a original e a alemã, que é aquele filme A Onda, né? Esse filme Ah, A já vi. Onda, esse filme A Onda tem um fenômeno interessante, né? Que é as pessoas, como elas se sentindo protegidas por um movimento, elas colocam para fora o que elas têm de pior, né? Então eu tenho visto, assim como o Vitor comentou, manifestações de ódio, de cegueira ideológica, gente gritando sem anistia, para gente que cometeu o crime de se manifestar, de depredar, vamos dizer, no limite, um monumento público. Essa mesma gente que grita é simpatizante de gente que foi anistiada por matar, por sequestrar, por roubar banco, por matar, inclusive, os próprios companheiros de luta, né? Injustiçamentos. Então, assim, é um negócio meio maluco, né? E esse filme A Onda mostra, assim, essas bestas feras que estão entre nós se revelando nesses momentos, assim, de exceção, né? Tomando, vomitando todo o seu ódio. Eu, eu fiquei apaixonado. Eu era mais mocinho quando eu aprendi pela primeira vez o que que era a palavra hermenêutica, né? Que é você interpretar um texto, né? Pode ser religioso, filosófico ou pode ser na lei. No caso da lei, quando você interpreta, você tem que pensar, pô, peraí, se essa coisa não está absolutamente clara e eu tenho que interpretar alguma coisa, a primeira coisa a fazer é o seguinte: o que que pretendeu o legislador quando escreveu isso aqui, né? Então, o papel do bom julgador é que, havendo uma possibilidade de que algo seja interpretado, que ele não seja claro o suficiente, é que ele vá na essência daquilo que ele entende foi a vontade do legislador. E ninguém pode ser punido, ameaçado por usar esse direito. Nenhum julgador pode ser ameaçado pelo uso da hermenêutica. Só que não existe um direito absoluto de nada, né? Quando fica claro que esse direito de julgar, né, está sendo utilizado de uma forma que não é aquela, né, que foi o desejo do jogador, que faz de uma câmara, de uma casa que deveria ser palco de julgamentos ao pé da letra da Constituição e se transforma em julgamentos políticos, aí eu acho que é muito preocupante. A meu ver, pode falar, Xará, você levantou Não, a não, mão. continua. A meu ver, Termina. o voto do Alexandre de Moraes é como se fosse um AI-5 individual, né? É o AI-5 do Xandão, né? Ele pega essa moça e ignora a sua condição humana, e ignora ela como indivíduo, os fatos que a ela de fato deveriam ser atribuídos e coloca ela como um mosaico para servir de exemplo, né? Então, eu até escrevi dizendo assim, né, que vai caber ao Supremo dizer o seguinte: se esse AI-5 é um AI-5 dos nossos tempos individualmente, do Alexandre de Moraes, ou se é um AI-5 do Supremo como um todo, que não é possível, né? Um conceito básico da justiça é a dosimetria da pena, né? Então, existem, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico, alguns artigos. Por exemplo, aí, se você vender remédio clandestinamente, equivale a tráfico de drogas. Se você olhar lá no pé da letra. A pena mínima é 10 anos. Ninguém vai preso
10 anos por isso. Porque quando se recorre nas câmaras superiores, o que os desembargadores argumentam? Que a dosimetria da pena é anticonstitucional, porque tem penas muito mais graves, crimes muito mais graves, como assassinato, que com algumas atenuantes a pena fica menor que esses 10 anos. São esses 10 anos, eles não se aplicam não pela aplicação fria da lei, mas porque antes disso essa lei ela acaba sendo inconstitucional e ela fere todo o arcabouço legal e a dosimetria comparada a outras penas quaisquer. Me parece ser o caso dessa moça, né? Aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E aí o Marcelo foi muito feliz em pegar esses três casos, mas não caberia aí na margem de fundo dele. Quantas barbaridades que a gente convive no nosso dia a dia, traficante saindo, delator sendo devolvido, o dinheiro. Então é uma vergonha absoluta. Acho que é um capítulo muito triste e uma história humana terrível, né? O que essas crianças estão passando, o que essa moça, que já teve 2 anos da liberdade dela extinguida, quer dizer, gente que mata, gente que rouba, tá aí, né? Esses dias eu vi um vídeo de uma moça que foi liberada, ela chegando em casa, o choro dos filhos dela, crianças da mesma idade dessa moça era de uma mistura de alegria com um desespero, um negócio assim de tirar o sono. E realmente eu acho que isso vai gerar já está gerando uma reação assim popular, né, de descrença, de revolta, porque você vê tanta coisa aí, então realmente assim, é, pegar a jurisprudência de tudo que já foi julgado, realmente eu não sei, sabe? Fico me perguntando, essas pessoas assim não. Como é que será que os caras. Será que esses caras dormem? Será que ele não consegue em algum segundo pensar nessa moça como Porque como é que as pessoas devem ser julgadas individualmente e no estrito senso daquilo que elas efetivamente fizeram, né? Não me parece ter sido o caso dessa moça. Vamos ver. Xará, Bom, você queria comentar alguma coisa? eu queria comentar só um negócio, eu acho um erro tático, tá? Se eles estão fazendo isso pra, Servir de como uma exemplo. forma, uma demonstração, né? Eu acho que estão fazendo um erro estratégico grave, né? Porque existe esse movimento de anistia que deveria, é aquilo, né? Quem são os comandantes desse golpe, né? Estão começaram a ser julgados. E esse pessoal que invadiu é um pouco, né, essa massa de manobra, meio, né, isso não tem muito. É óbvio que eles não estão lá para dar um golpe, né? Eles estão lá Hum, porque estão revoltados sim, com tudo que aconteceu. Então, e aí o que acontece, a hora que você dá uma pena dessa, você empurra o processo de anistia na Câmara, no Congresso, sim, sem né? dúvida. Você torna muito mais plausível uma lei de anistia, que vai beneficiar o Bolsonaro também. Lógico, não dá para você fazer uma lei de Não dá para ser anistia uma coisa sem a para outra, um né? É sim, difícil, né? fazer uma O lei. texto tem que ser muito bem amarrado, né? Como é Para que você você faz dizer. uma lei sobre alguma coisa que não Ah, vai incidir sobre um e não vai incidir sobre outro? então, e aí você fortalece esse movimento, porque isso saiu, né? Eu acho que foi no Estadão, alguns dias atrás, pesquisa com os deputados, o apoio para um projeto de anistia sem o Bolsonaro e com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro cai pela metade. Porque, claro, os caras falam assim, eu não quero me meter nisso, né? Do Bolsonaro e o núcleo e tal. Mas, pô, a cabeleireira eu quero soltar, Sim. né? Óbvio. Tanto é que assim, né? O que você falou é tão verdade que eles transformaram uma moça que era anônima, que ninguém nem sabia o nome, sabia que tinha lá essa situação de exagero, quase que numa mártir, né? Então, assim, estrategicamente falando, né? Ter aliviado para o lado dela, teria até trazido, quem sabe, um pouco de legitimidade, né? Que é que nem o voto lá do Celso de Mello, né? Foi classificado pelo Saulo Ramos como um juiz não muito qualificado, né? Que é aquela história, como a fatura já estava ganha, então eu votei para mostrar uma certa independência e tal. Talvez essa moça fosse a oportunidade do STF, pelo menos oferecer ali uma possibilidade que alguém acreditasse que existe alguma imparcialidade nesses julgamentos em questão. E eu vou até tomar liberdade aqui de mudar um pouquinho a ordem para a gente matar esse tema aí, falando sobre o julgamento do Bolsonaro. Xará, seguindo a mesma ordem, Xará, hoje
está sendo julgado no STF, na primeira turma, se não me engano, a admissibilidade, né? Se existem elementos ou não para que haja, se a acusação tem uma certa robustez ao ponto de que se abra ali um processo para vir a ser julgado. Você chegou a ver alguma coisa das sustentações, da acusação? Não, não vi nada, só estava vendo as manchetes. A hora que apareceu a manchete, o STF, enfim, os juízes não acolheram as, Nem umazinha para disfarçar. as- os argumentos da defesa. Falei, nossa, que plot twist, né? Um negócio assim realmente surpreendente. Não, quem poderia imaginar? Pois é, quem poderia imaginar? Mas eu acho que tem, quer dizer, tudo que eu li e tal, eu acho que tem substância, precisa ir a julgamento, né? Aí no julgamento já sabe o resultado, mas eu acho que tem sim substância para ser acolhida a acusação. Tem vários elementos, né? Fora a questão da delação do Cid, né? Que é uma delação que foi arrancada de maneira um pouco heterodoxa, né? Mas de maneira geral, Ah, se você, me parece que o conjunto probatório é razoável. você faz um magistral uso da língua. Parabéns, que lindo. E você, Nora, você chegou a ver algum trecho, acompanhou ao longo do dia? Eu tive um pouco de paciência, mas assim, eu vi as argumentações do Alexandre de Moraes, eu vi tudo, eu estava vendo ao vivo, mas eu confesso que a minha paciência se esgota. Eu acho que eu devo ter ouvido mais de uma hora, mas não, foi um pouco demais para o meu estômago e tudo isso, né? Porque essas arguições de que não estou impedido de julgar e não sei o quê, e sim, tiveram amplo direito à defesa e as provas, enquanto não constam dos autos, a defesa não precisa ter acesso a elas, tudo. Gente, um pouco demais para minha cabeça isso. Aí eu acabei mudando de canal, então eu fui até um certo ponto, mas eu tive que almoçar muito tarde e achei que ia interferir demais com a minha digestão isso, então eu mudei de canal. Tá? E você, Realmente. Vitor, conseguiu acompanhar alguma coisa hoje ou mais pelo noticiário? Não, não acompanhei nada, mas isso Também não é de importa menos. muito, se for parar para Não, não pensar, né? importa. O Bolsonaro está condenado já. Alguma dúvida disso? Alguém duvida que ele será condenado? Será condenado. Se será preso é outra conversa. O Fernando Collor foi condenado e está aí, né? Embargos, não sei o quê. Sempre tem umas coisinhas para fazer, mas o Bolsonaro está condenado. Eles condenaram a mulher a 14 anos. Você acha que o Bolsonaro vai aliviar para o Bolsonaro? Está condenado. Isso é um fato. Agora, essa questão, por exemplo, da anistia, eu vou dar um palpite aqui. Não vai ter anistia, não. Isso vai ficar esse lero-lero, não vai acontecer nada de anistia, nem nada disso. Esse tema da anistia será a pauta das eleições do ano que vem. Então, você vai ter no fundo, a imprensa, as Então, mídias, perdão, todas vão exigir, perdão, eles vão exigir que os candidatos se posicionem sobre o que farão com esses casos todos de condenação. Então, assim, muito provavelmente, eu não sei o quanto eles vão se posicionar claramente, mas a esperança de um Bolsonaro aí seria a vitória de um aliado, de tal maneira que no seu primeiro ano ele vai lá e conceda o perdão presidencial, não só ele, mas para todo mundo. Então, eu acho que vai ser a pauta, isso vai ser um assunto da pauta das eleições. Não vai, esse Congresso não vai definir nada, vai ficar esse empurra-empurra, não vai acontecer, mesmo porque, como bem disse o Gutermann, é uma, é um, é uma aprovação com o Bolsonaro sem é outra, então vai ficar esse reme-reme, não vai dar em nada. E eu acho que no final do dia será um tema eleitoral, na minha opinião, né? Para ser resolvido em 2027 ou não resolvido, dependendo de quem ganhar. Pode falar, Nora. Não, só uma coisinha que eu esqueci de comentar, que eu vi, inclusive, o Alexandre de Moraes já disse que vai mandar um HD, tá? Não vai link nem por WeTransfer, nem nada disso, um HD para todos os outros ministros do Supremo, com o arrazoado de explicações dele e tudo, para que eles se inteirem do voto dele
inclusive para evitar pedidos de vistas, tá? Então, então Eles isso querem aqui fazer a já coisa diz. rapidinho. Exatamente, isso também já é uma dica do que ele quer, tá? Inclusive para evitar, assim, divergências e coisas assim. Então, ele já está mandando as explicações, tá? Acho que hoje mesmo, inclusive, ele ia mandar, gente, um HD, tá? Não é um pendrive, é um HD. Imagino que deve ter alguns teras ali ou coisa parecida, tá? Isso é para evitar pedidos de vistas e tudo mais, tá? Só isso que eu tinha esquecido de comentar. Olha, eu, diferente de vocês, assim, acompanhei uma razoável parte de tudo que foi visto e dito, né? Então, assim, primeiro eu concordo com o Xará que existem elementos e dúvidas que podem, de fato, assim, ser a substância para que haja um julgamento, né? Agora, é, eu acho que muito mais por conta de evidências, indícios, do que pela própria argumentação da Procuradoria e da própria Polícia Federal, que muitas vezes colocam muitas coisas, de forma bastante condicional. O que não deveria ser para quem está acusando, né? Eu acho que quem está acusando deveria falar, olha, foi isso, isso e isso, baseado nisso, nisso e nisso. A Procuradoria-Geral entende que existe ali na investigação uma substância, então eu vou pegar isso aqui e vou oferecer denúncia. Às vezes poderia ser o caso de não ser assim. Mas aí você vê um monte de possivelmente, provavelmente e tal, que a meu ver já fragiliza um pouco a coisa. Mas eu acho que de tudo que eu vi hoje, que talvez resuma qualquer coisa que eu possa dizer, é o Zanin se referindo aos acusados ali como réus, que eles ainda não são, porque o que está se discutindo ali é exatamente isso. A psicologia explica isso, né? Isso tem um nome, né? Chama ato falho, né? Então, a facilidade com a qual os ministros opinam sobre os mais diversos temas, temas inclusive que precisarão julgar. E a própria manifestação através de ato falho dos Zanin já mostra que, obviamente, eles não só vão acolher, como muito provavelmente vão condenar. Eu acho que algumas colocações da defesa foram bastante pertinentes. Por exemplo, se vai ter uma defesa oral, para defender aqueles que acusam, o melhor seria, e não existe impedimento legal, ainda que não haja obrigação. Mas se você é movido pelo esclarecimento dos fatos, faria mais sentido que a sustentação oral do delator viesse anterior à sustentação oral daqueles acusados. Até para que eles possam ali também ter acesso a essa acusação, a essa delação e quem sabe ali, na medida do possível, dentro daquele limite horário, contradizer. Então, eu acho. Agora, de tudo, a meu ver, o mais assustador disputando cabeça e cabeça, e a gente só conseguindo descobrir o que é mais absurdo se o Alexandre de Moraes supostamente teve sua vida ameaçada fazer parte do julgamento e não só fazer parte, ser relator, né? Porque eu sou relator de um processo no qual uma das acusações é que pô, queriam tirar a minha vida. Nossa, eu vou ter um voto bastante imparcial, né? E a outra coisa e aí eu acho que o advogado Bolsonaro foi muito feliz. Uma coisa é você baseado numa delação e buscar evidências, provas, testemunhos que deem substância para aquela delação, porque a delação por si só, a língua não tem osso, cada um fala o que bem entende. Mas o que a gente viu, inclusive com o vídeo liberado, né? E o Alexandre de Moraes, inclusive ameaçando a família do Mauro Cid, que foi mais ou menos o contrário, né? Era mais ou menos uma delação sob encomenda, sob pressão, para que corroborasse aquela acusação. Então, é como você fazer um processo administrativo qualquer, que você já chega com o juízo formado e você sai pensando aquilo que corrobora o teu juízo e não o contrário. Você ir pensando os elementos e a partir dali formar um juízo. O juízo veio antes e aí a gente pensa. Então, assim, é, para mim é um jogo de cartas marcadas, que não tem nenhuma preocupação com o que de fato é justo. O mais estranho e assustador é os veículos de imprensa repercutindo o seguinte: olha, eles não se preocuparam em dizer que não tinha golpe. Cada advogado se preocupou em defender o seu cliente. Eu falei, nossa, que assustador, hein?
né? Você ter um advogado se preocupando em defender o seu cliente e não derrubar a tese de golpe, porque se ele provar que o cliente dele não tinha nada a ver com aquilo que pouco importa, né? O Zanin, enquanto advogado, esgotou todas as possibilidades para livrar o Lula, inclusive dizendo que, apesar de todas as provas absolutamente claras do envolvimento da corrupção, de que o foro adequado não era Curitiba, era Brasília. Né? Então, quer dizer, poxa, se ele argumentou isso, então quer dizer que ele aceitou todas as provas, que tinha que aceitar mesmo, não tinha mais como recorrer, né? A partir do STJ, você não tem como recorrer sobre validade das provas só por um erro processual, coisa do tipo. Então, realmente, assim, eu acho que vai ser legal para manchete, para acompanhar. Tô com o Vitor, não sei aí até que ponto vai ser preso ou não, mas assim, para mim, muito claramente, um jogo de cartas marcadas. Bom, vamos para o próximo tema. Esse eu vou começar pelo Vitor, eu vou explicar por quê. Né? Eu, como cidadão comum, real cidadão comum, esses dias fiz uma postagem bastante superficial, e é bom a gente ter amigo de todos os campos, porque eles nos ajudam a gente a melhorar, dizendo o seguinte, pô, o camarada vai pegar o dinheiro dele emprestado, usando o fundo de garantia dele como garantia, pô, os bancos agradecem, né? Parecia a tia lá que ficou em frente ao quartel, totalmente tomado pela polarização ideológica, né? E aí veio o meu amigo Vitor, técnico no assunto, no tema crédito, e fez algumas ponderações muito pertinentes, que ele inclusive transformou num belíssimo artigo do Papo de Boteco, né? Então eu fiz o devido meia-culpa, a devida indicação, ainda que ao final eu acho muito louco que o cara não possa sacar um dinheiro que é dele e para conta disso ele tem que pegar emprestado e ainda assim usando como colateral. Ao final das contas, né, eu vejo o FGTS como uma expropriação de um direito do trabalhador. Não conheço ninguém que se pudesse receber esse dinheiro mensalmente ou não tendo podido fazer, se pudesse meter a mão na cumbuca lá e tirar o dinheiro, não preferia, até porque é um dinheiro que vem mal e porcamente corrigido ao longo do tempo. Agora deu uma melhoradinha, né? Agora, mais recentemente, aí deram uma melhorada no indicador. Vitor, explica um pouco aí, porque em alguma medida dada a realidade do FGTS, essa medida de pedir dinheiro para o Lula, como falou lá a Gleice, se tiver apertado, pede para o Lula, que o Lula tá com grana, né? Anda com tênis lá de 10 mil lá, né? Então tá com grana mesmo, é só pedir para ele. Mas não sei se ele vai prestar o dele, nem o da Janja, mas o do FGTS. Fala um pouquinho sobre essa questão aí do FGTS, é para pedir dinheiro para o Lula mesmo? Na verdade, o FGTS está entrando como garantia, 10% do FGTS poderá ser usado como garantia. Essa modalidade que você falou, ela até existe, não existirá mais, que é você emprestar o seu dinheiro da FGTS. Isso, de fato, era um produto que existia, foi lançado durante o governo Bolsonaro e foi um tremendo sucesso. O pessoal ia lá e pegava o adiantamento e pagava juros em O cima saque, com a o saque garantia do aniversário, né? saque O aniversário. saque Beleza, aniversário. isso vai ser discutido. Até oito saques de aniversário o cara podia pegar. Então, era essa jabuticaba, né? O dinheiro é meu, não posso pegar, mas estou emprestando, vou pagar juros. Mas, enfim, essa nova modalidade, na verdade, o que o governo quer? Ele quer catalisar aí o crédito consignado para funcionários da iniciativa privada, que não têm acesso ao produto. Veja, esse produto já existe desde a concepção do consignado público. Ele já existe, o crédito consignado privado. Ele já existe. Só que ele é 10 vezes menor do que o consignado público, por algumas razões. Ele é menor porque aqui existe um risco de crédito, porque enquanto no funcionalismo público você tem a estabilidade, então praticamente o risco de inadimplência é baixíssimo, ocorre quando a entidade estatal não repassa, ou o cara morre, enfim, ele é muito baixo. No caso do consignado público, quando você fecha um convênio com o Estado, você está englobando todos os funcionários do Estado, então ele é mais simples do ponto de vista operacional. Então ele é mais fácil de trabalhar, e por isso que, ao longo do tempo, o consignado público se tornou muito maior que o privado. Porque no consignado privado, a grande dificuldade era você escalar, porque na prática você precisa conversar com a empresa para poder fazer o empréstimo ao funcionário. Então existe uma empresa no meio.
e isso tornava o produto difícil de escalar, porque cada empresa é um novo processo. Por mais que não fosse obrigatório você passar pela empresa, na prática é a empresa que diz, olha, tem margem aqui, você pode emprestar. No final é isso. Então há uma dificuldade, tanto que mais ou menos no mesmo público elegível, vai dizer, o portfólio do consignado público é 10 vezes maior que o do privado. E o que acontece com os funcionários da iniciativa privada? Acabam pegando empréstimo normal sem garantia. Os próprios bancos preferem isso. Eles falam, não, vou dar um empréstimo e daí eu debito na folha no dia do seu salário e não tem todo o processo operacional. Então, o crédito consignado privado, embora seja oferecido faz muito tempo, ele nunca conseguiu escalar no mesmo nível que o consignado público, por essas razões. Então, aí o governo olha para isso e fala assim, pô, e aí tem mais um detalhe, né? O outro detalhe é o seguinte, na prática, metade da população dos funcionários da iniciativa privada não tem acesso ao produto, porque como existe aqui um intermediário que é a empresa, e a empresa faz o repasse, e existe um certo risco de repasse aqui. Uma situação falimentar, pode não repassar. Agora seja obrigação e seja um crime não repassar. Então tem um certo risco aqui. E por causa disso, e também o turnover é um risco, porque veja, nesse produto, quando o sujeito sai do emprego, ele acabou a consignação. Então, por conta disso, os bancos, em geral, também não concedem esse produto para empresas com menos de 200, 300 funcionários, em que você não tem informação qualificada e tudo mais. Por causa disso, metade da população não recebe. Aí o governo teve a ideia, falou, não, vamos colocar esse negócio aqui, vamos dar um jeito de atender essa metade que não recebe, vamos criar. Então a ideia, até conceitualmente, ela é boa, só que vamos tentar trabalhar. Como é que eu faço isso? Desintermedia, tira a necessidade de falar com a empresa. Aí está sendo feita toda uma engenharia através do e-social, de tal maneira que sim, qualquer funcionário de qualquer empresa poderá requisitar esse empréstimo, uma espécie de leilão, assim, os bancos vão fazer oferta e tal. Enfim, a ideia conceitualmente, ela faz sentido, tá? Qual que é o problema? Tem um grande risco de execução, porque essa parafernália toda aí, ela é complicada para você executar. Para o credor, o que é importante? É importante ter a garantia que ele vai receber o dinheiro. Para ele receber o dinheiro, eu preciso, enquanto o sujeito estiver empregado, eu vou receber, porque sendo assim, você pode reduzir sua taxa. Né? Então, agora, esse produto sempre vai ser mais caro que o do público, tem um risco aqui, que a pessoa sai do emprego e ela sairá do emprego. Mas a grande questão que gerou, que para mim, o maior risco dessa conversa, é que quando ele começou a ser concebido, o governo veio com a conversa de criar um teto na taxa. Aí você já vem aquela coisa intervencionista. Vamos criar um teto de taxa. Então, e aí os bancos falam assim, com teto de taxa não dá. Porque aqui, diferentemente do público, tem risco. Então, se não dá para você operar como opera o consignado público, existe o risco aqui, as pessoas saem do trabalho. Né? E quando elas saem, não tem mais consignação. E aí, nessa conversa toda com os bancos, não vai ter teto de taxa. Aí o governo falou assim, tudo bem, não tem teto de taxa, mas a Caixa e o Banco do Brasil vão entrar com tudo. E aí foi dado um direcionamento para a Caixa entrar com o preço lá no chão. Então, meu receio é que a Caixa entre em condições que, de fato, sejam condições que não vão gerar nenhum tipo de rentabilidade para a Caixa, entendeu? Eu não sei até que ponto vai ser a ação política da Caixa. Então, nós temos aqui um produto conceitualmente que faz sentido, é bom, em que os bancos vão jogar e vai ter um agente político jogando junto. Então, para o consumidor, beleza. O consumidor não vai reclamar. Se alguém está oferecendo um empréstimo para ele em condições especialíssimas, mesmo que ele não seja apto a isso, ótimo para ele. Do ponto de vista do contribuinte, se de fato a Caixa, o Banco do Brasil acho que não, porque é listado, então, mas a Caixa não é listada, ela não tem obrigação de prestar conta para ninguém. Se ela entra num jogo de gerar volume a qualquer custo, assim, a gente sabe, quem trabalha com o assunto sabe, não dá para você pedalar. Uma hora vai aparecer um rombo, e não vai ser agora, vai ser depois, entendeu? Então, aqui o grande risco para mim nessa situação toda, existe um risco de execução, porque o produto ele é complicado, não é um negócio tão simples, mas existe, eu não sei até que ponto
a Caixa vai jogar o jogo como agente político e não como instituição financeira responsável que preze pelo risco, né, risco e recompensa das suas ações, precificando corretamente aquele empréstimo. Né? Então, é isso que está em jogo aqui. A ideia em si, a ideia é boa. Assim, você fala assim, pô, tem um mercado aqui que está desassistido, como é que a gente faz para melhorar? Ah, vamos intermediar. Beleza, se fosse esse game sem a intervenção do ator político chamado Caixa, eu diria que realmente seria um jogo justo para o consumidor, porque aí os bancos iam lá e cada um queria fazer uma oferta, você vai ter uma redução, todo mundo no limite da sanidade. Obviamente poderia haver aqueles loucos que começam queimando, mas esses caras saem do jogo fácil, porque quem é responsável rapidamente vai pagar o preço e aí para de operar, é assim que funciona. Mas quando o player é o governo, esse para de funcionar, não necessariamente acontece rápido. Vai acontecer, mas demora, entendeu? Então eu acho que o risco é mais ou menos por aí. E de fato é isso, né? Eu não sei, vamos ver, eu estou aguardando para ver como é que vão ser operadas as taxas e tudo mais, se vai ter loucura, né? Porque há muita gente de risco altíssimo que vai aplicar. Então, o sujeito que está negativado, cara, ele não pode, ele em tese, nesse produto, não recebe taxa baixa. Ele não vai poder receber uma taxa de 2%. Por quê? Porque existe uma grande probabilidade que ele vai sair do emprego. Na hora que ele sair do emprego, ele não vai pagar a dívida. E aí, o que eu faço? Tem que precificar mais. Então, eu estou aqui, eu estou meio que observando, mas existe esse risco, que é o risco de uma atuação política e não técnica dentro dessa briga aí por esse produto. Eu acho que sim, deverá aumentar o volume, tem demanda, né? Metade dos CLTs não tem acesso ao produto, então vai ter acesso. A outra metade já tem, então já conhece, aí eu acho que pode ter um incremento. Mas esse movimento ele pode gerar um delta de 0,5% do PIB, é bastante. Se você pensar que nesse produto tem 40 bilhões de reais, mais ou menos, no do crédito do consignado público são 400 bilhões, então você fala assim, putz, será que esse negócio consegue chegar a 200 bilhões, 160 bilhões a mais? Dá para acreditar que sim, metade do consignado público é possível, 80 bilhões. Então, se você chega nisso em 2 anos ou 3 anos, você adiciona 80 bilhões de reais em crédito na economia, dá 0,5, 0,6% do PIB. Então, óbvio que isso pode gerar um resultado positivo. Então, o governo está olhando e pô, eu quero sim que a Caixa meta o pé no acelerador. Só que a gente está falando de crédito. Se você fizer besteira, volta na tua cara, entendeu? Você vai emprestar, o cara não vai te pagar. E aí, como é que faz? Né? Então, assim, eu acho que é um pouco nessa linha. Agora, do ponto de vista estritamente do consumidor, particularmente para os que não têm acesso, é uma boa notícia. Do ponto de vista do contribuinte, não sei. Provavelmente não. Olha, eu vou contar uma história pra vocês. Uma vez eu fui num show que era do Hollywood Rock, né? E aí tinha lá no dia, na programação, Supertramp, Lulu Santos e Marina, nessa ordem. Coitada da Marina, né? Porra, primeiro show de abertura, Supertramp. Depois veio o Lulu Santos, pô, mó vibe. Aí vem a Marina. Essa noite eu quero te ver. Porra, cara. Metade da galera já tinha ido embora, porque 3 shows seguidos não é pra brincadeira. Pô, para falar sobre consignado, crédito, né? Quem manja do assunto manja, como o Vitor não manja mais. Difícil para nós falarmos depois dele, que eu diria que praticamente esgotou o assunto. Eu vou aqui, como um mediador, me apegar na única coisa que ele não afirmou ali, que ele não, categoricamente, que é o seguinte: será que a Caixa vai aplicar isso de forma criteriosa ou política? Eu tenho uma desconfiança. Mas não vou adiantar o que eu acho, porque eu não quero, imagina, vai que eu influencie o meu xará, vai que eu influencie a Nora. Ô, Nora, a única dúvida que o Vitor deixou é se a Caixa vai ser criteriosa ou não. O que que você acha? Eu só tenho duas observações a fazer depois dessa aula aqui. Primeiro, uma observação: a Glaze apagou de todos os perfis dela todas essas histórias do empréstimo do Lula, tá? Apagou, simplesmente apagou. Acho que, né, não deve ter sido à toa. Segundo, vamos fazer o Alguém bolão. deve ter lembrado para ela que ela é ministra da Casa Civil, né? Primeiro ponto a ser Casa notado. Civil não, da Segundo, articulação, né? né, Das relações institucionais.
É difícil de aceitar essa ideia de que ela faz articulação política, né? Primeiro ponto. O segundo, já vamos marcar o bolão de quando que vai ter a renegociação da dívida dessas pessoas que serão inadimplentes? Vamos marcar a data aqui de quando que vai ser o bolão, a renegociação, tá? Valendo o quê? Um almoço, um Big Mac, qualquer coisa, tá? Só isso que eu tenho a acrescentar. O resto, o Vitor já deu uma aula ali, E tá? você, Xará, qual que é a sua aposta? Você vai ser conservador e fazer um triplo? Né? Você tem a Não, certeza assim, absoluta que a. bom, primeiro que acho que o Vitor não tocou no ponto do FGTS, porque o FGTS também serve como um mitigador de risco, né? Na hora que você Mas é coloca como pouco, é pouco. colateral, é É só 10% 10%. só. É. Isso, Ele, na verdade, ele né? substitui, hoje o produto pode pegar 30% da rescisão. Ele é um Sim, mitigador, né? Então, isso não vai mais acontecer, não vai mais poder pegar da rescisão, aí, em contrapartida, você pega até 10% do FGTS. Paga umas 4, 5 parcelas, em média, tá? Então, uhum, ele não tira todo o risco. Então, na verdade, foi sim, uma troca para facilitar a conversa, porque se tivesse essa conversa de rescisão, ia ser complicado operacionalmente, aí você ainda precisar da empresa e tal. Então, tiraram essa para questão dar da esse fôlego rescisão do, tá, e jogaram para o trocar. FGTS, mas não vai ser, ele não abate o risco todo, mas ele já Entendi. dá uma ajuda. Porque, veja, é assim, até pela tua explicação, em tese, você não precisa do FGTS, né? Porque o próprio fluxo de caixa da empresa, ele é um mitigador adicional, obviamente, mas ele não é essencial. Só que ele politicamente ele é ruim para o governo, porque é aquela história. Se você olhar toda a crítica que se faz, pô, o dinheiro está preso por uma política pública, é o dinheiro meu, mas que está preso, eu não posso pegar, e eu, para pegar, e essa é a história que está sendo contada, para pegar, eu tenho que pagar juros para o banco, né? Então, É, do ponto de vista político, é ruim ter o FGTS como colateral, verdade, né, porque para o ele está governo. gerando essa desinformação aí, que é normal. Ex- Quem não conhece acha que você está emprestando o FGTS. Não, ele Isso, está sendo como garantia. isso. Então, esse é o negócio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, acho que o governo dá um tiro no pé ao utilizar a Caixa, ainda que eles sejam mestres em dar tiro no pé. Por quê? Porque eles vão, eles vão, ok, a taxa de juros vai ser mais baixa, mas eles têm uma capacidade limitada de dar crédito, muito menor do que o sistema financeiro inteiro. A hora que eles entram e fazem o dumping, né? é, Você afugenta os outros players. Então a base de empréstimo é muito menor. Eles vão acabar, porque os outros bancos vão entrar só quando acabar o dinheiro da Caixa. Como é que vai Esse é um ser isso? excelente ponto. Eu acho que isso é um Tá? pouco amadorismo mesmo. Eu E acho. até ontem eu trocando uma conversa com um amigo meu que está simulando, ele está fazendo a simulação, porque nem todo mundo já entrou, o pessoal está esperando e É tal. só estimulando, é. É, Tenho amigos fazendo também. ele simulou, e aí ele falou, ó, o Banco X me deu 3%, 48 vezes, não sei o quê, e a Caixa me deu 2%. Aí eu falei, tá aí. O Banco X fez a conta certa para você, porque 3 é o que te cabe, vamos dizer assim. 2, esse negócio não vai parar de pé, e só você vai pegar o 2, entendeu? Então, assim, esse apetite aí da Caixa, vai acabar gerando um certo. Porque se não tivesse esse elemento, eu acho que seria saudável, porque haveria uma competição e você, cada um com o seu esforço, vai determinar o melhor, até onde pode chegar, a melhor oferta que você vai ter. Mas o governo, nesse afã de. É um É, fetiche. é, Assim, eles não acreditam em livre concorrência. Eles é não isso. acreditam, não está no DNA. Então, é uma espécie de fetiche. Você tem que tabelar as coisas, porque o filho da puta, desculpa o termo, Imagina. Oxa, né, puxa vida. Programa de, do um programa, empresário. um programa desse nível apresentado por um lorde inglês como eu e você me solta uma dessa. Aí não dá. É numa hora dessa que você vai ser notificado pelo Almeida, responsável pelo nosso, O como é que é? Pessoas de desgraçado do cultura. empresário vai esfolar o coitado do hipossuficiente
tomador do empréstimo e eu preciso protegê-lo. Está no DNA dos caras, vai fazer o quê? É isso. Exatamente. Por isso que eles vêm, por exemplo, expropriar o dinheiro do trabalhador todo mês, a título de um fundo de garantia por tempo de serviço, remunerar esse dinheiro por uma taxa inferior àquela que o cidadão poderia fazer aplicando no Tesouro Direto, e eles acham que isso é um direito. Como disse uma certa ocasião num debate, uma representante da Fundação Perseu Abramo, né? Disse para mim: não, mas esses recursos financiaram a habitação popular. Fofinha, o meu dinheiro cuido eu. Quer financiar e colocando a mão no meu salário, né? Já não bastasse a carga tributária que eu tenho que lidar, ainda tem esse fundo de garantia, curiosamente, do qual era, no caso, optante. Optante quando? Quando é que foi que eu pude não optar? Quando é que me perguntaram, você quer mesmo? Que eu não quero. E o pior, esse financiamento é para a classe média. Porque para a classe baixa, você tem o Minha Casa Minha Vida, que não é recurso do FGTS. O FGTS é transferência de renda. Você pega do pequeno trabalhador, do cara que não consegue financiar com recursos do FGTS, para dar para quem consegue. Para dar as isenções fiscais, né? Para dizer, o Brasil é uma máquina, né, de moer De renda, concentração de renda. de concentrar renda, de gerar pobre, né? Eu sou uma máquina disso. Olha, em relação a tudo que o Vitor falou, como eu disse, brincando, ele esgotou o tema, ainda que a observação que o Xará fez foi muito pertinente. Assim, para mim, é como o Marcelo falou, né? Como é que esse pessoal entende o mundo? Quem é que vai ser responsável pelo crescimento econômico? É você ter mais liberdade, ter mais eficiência, poder ter um ambiente mais fértil ao empreendedorismo? Ou você tem o Estado como grande indutor, então você vai dar crédito para as pessoas, o Estado vai se meter em tudo. É isso aí. Esse pessoal está uns 50 anos lá atrás, né? Então, ó, não quero usar sutiã mais, quero ter pelo cheio de sovaco peludo. Cara, nós estamos em 2025, acorda, né? Acorda. Você quer ter um governo que tenha um pouco mais de gasto e se enverede mais para o social, né? Você ter um governo mais responsável fiscal, é essa a nuance. É nisso aí que a gente deveria oscilar. Fala, Xará. O, Marcelo, eu só vou dar dois nomes para você parar com esse Sonho. raciocínio, com essa razoada. Carlos Lupe e Luiz Marinho. É isso aí, né? Posso incluir um nome aí? O Pokémon poderia entrar nessa turma aí? Mas Então, é que assim, ele não é, mas é que ele não está no executivo, ele não toma decisão, vai. é verdade, é verdade. Né? Ele só nos, pre- Ele causa menos mal. ele só nos presenteia com seu brilhantismo em que ele manifesta às vezes nas redes sociais e à frente do IBGE. Bom, é, vamos avançar, né? Então, quem puder pede dinheiro para o Lula, sai mais barato que a turma. E por fim, nós tivemos aí, vou começar com o Xará de novo, me perdoem, o nosso vice-presidente, né? é, Notoriamente conhecido pela sua personalidade marcante, ainda que alguns o chamem de chuchu, veio com uma ideia aí que ela não é nova, mas na boca dele parece brilhante e, mais que tudo, oportuna, né? Eu sempre falei, eu não sei por que que não fazem um decreto para acabar com a fome, para acabar com o desemprego. É fácil de resolver. E o problema da inflação é simples, Xará. É só a gente tirar tudo que subiu de preço do índice, a gente fica com o bichinho zeradinho. Fala um pouco mais sobre a ideia brilhante do nosso vice-presidente, especialmente sobre o seu senso de oportunidade. Assim, o mercado já acredita tanto no governo, né? Não coloca sob dúvida seus números, né? E nesse momento assim tão oportuno, o nosso vice-presidente vem dar essa ideia que alguns, na minha opinião, injustamente disseram que é uma ideia de jirico. Eu acho que o timing é pior do que a ideia, eu concordo com você. Realmente é um troço, é impressionante como esse pessoal dá tiro no pé. Bom, enfim, primeiro que tem muita confusão a respeito disso, né? Como se o BC não olhasse somente o índice, o IPCA. Ele olha uma série de indicadores, inclusive IPCA sem alimentos, sem energia, né? Ele observa tudo, né? Se você pegar a ata, ele vai dizendo tudo o que ele está olhando, né? Para entender o caminho da inflação futura. Então já tem esse cálculo.
O ponto do Alckmin, que é um ponto malandro, é dizer assim, olha, na verdade, a gente deveria esquecer o IPCA, só olhar para esse núcleo, né, sem essas coisas que sobem, sem controle, e aí o Banco Central teria que olhar para este número, o outro não seria nem divulgado. A divulgação é só deste número. E aí o Banco Central olha para esse número, e esse número é a meta de inflação. Essa é a malandragem. Como se a sua, a minha, a nossa inflação não tivesse alimentos. Por exemplo, pô, sério. É assim, o Banco Central vai controlar a inflação, vai dizer, é que nem a meta fiscal, né? Assim, o Haddad bateu no peito e falou: cumprimos a meta fiscal. Sim, você tirou Porto Alegre, você tirou precatório, você tirou. é, Fez uma série de ajustes na metodologia, e aí chegou no final, cumprir a meta. Sim, você fez um déficit de 0,8, e depois que tirou tudo, ficou um déficit de 0,2, dentro da meta. E, na verdade, a meta era zero, mas aí tem tem o menos 0,25, então ficou dentro da meta. É mais ou Beleza. menos como você está dizendo Me para mim que engana é que eu mais. gosto. Você está dizendo para mim que é mais ou menos assim. Eu recebo 10 mil, eu gasto com as minhas despesas 10 mil, só que eu estou devendo 50 mil no cartão, mas os juros que eu pago no cartão não conta. Então eu posso Isso. dizer que eu estou com as minhas contas equilibradas, porque eu estou recebendo de salário e tendo minhas despesas fixas de uma maneira equilibrada, e aí eu sumo com esse negócio que eu tenho que pagar todo mês, que é os juros do cartão. Seria mais ou menos essa a comparação? Eu só não gosto dessa comparação porque dá a impressão de que você precisaria considerar os juros da dívida. Eu não estou falando nem dos juros da Sim, dívida, que é um outro capítulo, né? É assim, eu tenho uma pensão alimentícia, se você parar, eu tenho uma pensão alimentícia, mas isso aqui não é despesa. Eu não vou contar. Ó, banco, seguinte, isso aqui é um negócio que eu não posso deixar de pagar, senão eu vou preso. sim. Então, eu não posso, eu não vou considerar na minha conta aqui, tá? Da minha renda. Como é que Sério? faz? Como assim? Você vai ter que gastar o dinheiro. Bom, enfim, mesma coisa a inflação. Você pode até tirar alimentos, só que os alimentos continuam lá. Então você tem que contar. Ah, não, mas é que o cara, quando sobe os juros, não vai fazer chover, então a safra vai ser fraca, não tem jeito, não influencia o preço de alimentos. Primeiro que influencia sim, né? Porque afeta o câmbio, e o câmbio afeta o preço de alimentos também, né? Então, não afeta o hortifruti, mas afeta o preço da farinha. Então, é meia verdade isso. Mas digamos que não fosse. Ainda assim, você sobe os juros quando o preço de alimentos está lá em cima, porque você precisa baixar os outros preços. Porque o que importa para o cidadão é a inflação total. A inflação Sim. total é Eu posso alimentos até mais os pagar outros uma, preços. eu posso até pagar um pouco mais de alimento, por exemplo, a gente lida com algumas Isso. sazonalidades ao longo do ano, Se eu né? tiver que Mas o que a pagar gente, menos em outros lugares. exatamente, mas agora se tudo aumenta e algumas coisas mais ou menos, mas se tudo está aumentando, aí o poder de compra do trabalhador vai para o saco, né? Exatamente. Então, e tem, não, pô, porque nos Estados Unidos fazem assim uma ova. Não sei, tem uma lenda urbana rodando dizendo que o Fed faz isso. O Fed olha, na verdade, ele não considera alimentos. Eu não sei, é uma lenda urbana. Óbvio que olha. Não, e é óbvio que mesmo que o Banco Central e mesmo que o Federal Reserve não se debruçassem em oferecer esses números esmiuçados, até para que a gente possa entender, essa inflação desse mês, ela é uma tendência? Ela não é. Essa inflação desse mês, ela veio de um grupo específico ou ela aconteceu de forma generalizada? O número final, que todo mundo vê, mas o mercado, os analistas, eles se debruçam sobre como se chega nesse número. E o Banco Central, sabendo disso, divulga esses números considerando os núcleos, os grupos, né? Então é um negócio meio absurdo. O triste é isso vindo da boca do vice-presidente da República, né? Honora, você como jornalista, assim, né? O que que você achou do timing, né? Do Alckmin de falar isso nesse momento, assim? Porque a sensação que eu tenho é que, assim, o governo encontra todas as mais mirabolantes é, medidas para combater a inflação, menos a mais importante delas, que é ter responsabilidade fiscal, né? Uhum.
Eu tô torcendo pelo Exatamente. congelamento de preços. Eu não vejo a hora de chegar, porque aí a gente Não, resolve o problema de mas vez. eu acho que é por aí. E se você pensar que essa pessoa é aquela que substitui o presidente, na ausência do presidente, seja em viagem, seja por doença, seja por morte, por qualquer coisa assim, ó, olha nas mãos de quem nós estamos. Nossa. Gente, sabe, é sair do fogo e cair na frigideira, sair da frigideira e cair no fogo. Eu não sei, você sabe que quando eu vi esse negócio, eu vi o print assim da tela, acho que foi até o Gutermann que postou, da televisão, tudo. Eu falei, não, ele não ia fazer essa brincadeira com a gente, sabe? Mas eu confesso que mesmo ouvindo de você, eu fui checar se não era piada, né? Eu pensei, falei, não, não, 1º de abril, não, ainda não é, não é. Sabe assim, você pensa todas as hipóteses, você fala assim, não, não, não pode ser, não pode ser isso. Não, o cara falou isso. Eu ainda fui checar outras fontes, tudo. Ele fala assim, não, 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 não foi problema de interpretação, não. Ele disse exatamente isso. Olha, olha nas mãos de quem nós estamos. É um negócio impressionante. E o pior, eu já falei, eu quero retirar meu voto nele retroativamente. Eu votei nele para governador mais de uma vez, tá? Eu quero isso, eu quero retirar retroativamente. Eu votei na época dele que ele estava no PSDB, eu votei para governador mais de uma vez. Eu estou fazendo aqui o meia-culpa, tá? Estou profundamente arrependida. Eu preciso retirar meu voto nele. Eu não posso viver com isso na minha consciência. Eu não posso acreditar que eu votei numa pessoa que fala uma dessas, tá? Eu não vou falar o palavrão, porque se eu fosse piloto de Fórmula 1, eu teria que pagar 10 mil euros de multa por falar palavrão, tá? Então, gente, não é possível. Não, eu não sei em que ponto do karma nós estamos para ter que viver, sabe, com Ah, uma coisa dessas. urubu, né, meu? Ficou na sobra, né? Tipo o Nunes que jogava no Flamengo, lembra? O Vitor, o Nunes fazia gol só no rebote, né? Chutava uma bola pro gol, ele corria pra cima do goleiro. Se o goleiro dava rebote, o Alckmin foi pra lá pro rebote, né? Vai que o outro dá uma gaguejada, trupica lá, ele tá ali na área, né? E acho que busca, num momento como esse, um certo destaque, fazendo uma declaração brilhante como essa. O que que você achou, Vitor, da declaração do nosso vice-presidente, que basicamente é: tira o que sobe que fica tudo certo. Não tenho muito a acrescentar ao que eu já dito. O que eu gostaria era de presenciar uma conversa franca entre o Alckmin de 2006 e o de 2025, que um ia achar do outro. Eu pagaria para ver essa conversa. Ah, Entendeu? não, mas aí eu acho que eles iam concordar mais do que discordar. Lembra do jaleco das estatais. Não, não, tem esse cara, mas assim, o Alckmin de 2006 era, né? Mas eu, eu, Mas eu enfim. vou, eu vou além. E ele com terra, como é Eu que acho que seria a aquele conversa? Alckmin enganava mais, aquele Alckmin era mais conveniente às circunstâncias do que esse. Se você perguntasse assim, qual é o mais Alckmin em estado bruto? Eu acho que é o de hoje. Eu acho que aquele lá emprestava uma persona política aparentemente mais equilibrada, mais ponderada, sabe comer de garfo e faca e tal, dar uma enganada, diferente desses animais aí, né? Que chegaram ao poder, se lambuzaram, comeram com as mãos e tal. Mas eu acho que esse Para, Alckmin que pensa assim é mais verdadeiro que aquele. para que você está acabando comigo, Porto. Para, você Porque. está acabando comigo. Não, mas Eu minha já filha. votei nele, Não, você está porque eu já acabando votei no. comigo. Eu vou votar no Alckmin Veja, é mole. o tinhoso contra o Lula, você vota no É, tinhoso, lógico, isso não votar tem no Alckmin é dúvida, tá? moleza. Pior sou eu que eu já votei no Lula. Não, eu não, Ainda isso bem eu não que tem ninguém jeito. vê isso aqui, né? Então posso falar Eu votei tranquilo, no Lula também. Eu né? nunca. E foi o maior erro político de entendimento da minha vida, porque o que eu pensei? Pô, nós saímos de um regime ditatorial. Nós migramos para a democracia. Nada melhor do que a democracia, até para a gente mostrar para o mundo que, ó, a gente vai seguir a regra do jogo, ter uma alternância de poder, um governo um pouco mais voltado para a responsabilidade Mas, fiscal, né? E a gente mas viu que não era assim. eu tenho a meu favor, que eu Hum. votei no Lula em 89, quando eu era jovem. Não, ali não, eu não. O meu erro é pior, porque vou te contar uma história, rapidinho. Véspera da eleição, trabalhava numa corretora e fui convidado para ir participar de uma palestra num grande banco. Meu amigo, o palestrante lá pintou um cenário
e eu acho que ele estava coberto de razão, porque aquele Lula era o pior Lula de todos, Não, pior, sem dúvida. né? Aquele É que, Lula, pô, você era eu era moço, de né, Xará? esquerda, É. negócio meio, Não, né? mas ser de esquerda todo mundo foi um Jovem, dia, né? mas é que a gente se Então, alfabetiza e tal, aí depois muda. Então eu lembro que eu fui numa palestra, porra, o Caio tava na barriga da mãe dele, cara. Eu falei, cara, eu não posso votar no Lula torcendo para ele perder, seria incoerência, porque eu sabia que o aquele Collor não valia absolutamente nada. Aliás, o desgraçado um dia foi dar palestra lá na Bolsa, eu fiz uma pergunta para ele que ele usou como escada para usar no horário político, porque eu perguntei para ele, "Ô, senhor, me desculpa, mas o senhor vive falando aí, vai caçar Marajá, o senhor, pelo que me consta, vai ser eleito a presidente, isso aí é atribuição da justiça. Ele não colocou a pergunta, mas colocou uma resposta linda e foi por horário eleitoral e até hoje eu carrego essa dor de corno. Mas acabei votando nele, porque aquele Lula era o pior Lula de todos. Eu fui engambelado, porque o segundo mandato do Fernando Henrique, vamos falar a verdade, né? Ele fez de 4, né? O segundo mandato do Fernando Henrique, ele era refém lá do Antônio Carlos Magalhães, né, do PFL. Então, assim, eu entendi que ali, naquele momento, tinha uma regra do jogo estabelecida e que a alternância era importante. Meu Deus, que erro, né? Esses caras, quando chegam no poder, eles chegam para ficar. A democracia foi só um caminho, eles não têm nada de democratas. O que eles querem mesmo é o poder. Como isso aqui, não dá para fazer disso aqui um cubão, fazer uma guerrilha, alguma coisa, eles usaram a democracia como um caminho possível para se chegar no poder. Bom, meus amigos, Não, mas só uma de- coisinha para pode esclarecer. falar. Eu nunca votei no Lula, mas eu votei no Mercadante, no Genuíno. Eu tenho É, meus todo pecados, mundo. tá, para É, espiar. Tá? Então, eles eu pareciam votei gente no séria. Suplicy. É. Não, mas no eu Suplicy ele é também, bonzinho, eu também. tadinho Mas dele. na época que, antes do Ah, mas Alzheimer. ele é bonzinho, o Bom, Suplicy. Só é meio tonto, mas ele é bonzinho. Mas ele é bom. O Suplicy eu acho que ele é um cara bem intencionado. Você sabe que é, eu fiz uma São Mas a minha Silvestre, né? tia E no avó final também é, eu não votaria nela. eu fiz algumas São Silvestre e numa delas, quando eu acabei a prova, quem estava do meu lado caminhando para pegar a medalha, o senador Eduardo Suplicy. Falei, senador, já votei no senhor. Mas enquanto o senhor tiver filiado a essa facção criminosa que o senhor está, não vou poder ter meu voto. Não, mas eu quero mudar por ele. Meus senador do partido que o senhor ajudou a fundar, só tem atletas, esse pessoal aí é, né, complicado e tal. E foi um bom bate-papo. Ele não parece, assim, um cara ingênuo, assim, né? A gente já viu algumas Sim. manifestações dele, mas enfim. Bom, galera, esgotamos a pauta do dia. Vamos aquela para a nossa rodadinha final, bola dentro, bola fora e dicas. Obviamente, né, partindo do meu cavalheirismo, a provocação. Apesar dela ser argentina, brincadeira. Então, É estou só uma preocupada com o jogo, provocação, tá? é só uma Tá. provocação futebolística. Mas Então, fazendo estou parte preocupada aqui com o do meu jogo. cavalheirismo. E Tá aí, bom. Nora, qual é a sua dica? Sua bola Tá. dentro, sua bola fora? Tá, primeiro, antes, tá? Lembre-se que eu sou uma boa pessoa, tá? Qualquer que seja Sim. o Nem resultado todo mundo do é jogo, perfeito, tá bom? acontece. Tá? Bom, Acidente primeira geográfico. dica, um filme super interessante. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu não vou dar spoiler, mas vale a pena, tá no Prime, A Contadora de Filmes, tá? Belo roteiro, um filme chileno, tá? Interessante. Bem interessante, tá? Alguma ressalvinha assim, mas é bem interessante. Vale a pena, um bom roteiro, tá? A Contadora de Filmes. Bola dentro. Pro Milei, tá sem patriotada, tá? Mas essa história que ele está liberando todos os documentos da época da ditadura militar. O argumento dele é muito bom. Isso não pertence à inteligência do governo, e sim à sociedade. Então, ele está liberando, está desclassificando. Fica feio, né, em português Não, tá isso. certo. Mas fica esquisito, né, desclassificar. Eu acho uma tradução muito feia do inglês, mas tudo bem. Então, ele está liberando esses documentos, mas uma coisa que eu acho correta dos dois lados, tá? Da ditadura, dos militares e da guerrilha, tá? Porque, inclusive, houve atentados cometidos pela guerrilha, tá? Inclusive, ele até menciona alguns. Então, estará liberada toda a documentação dos dois lados, tá? Não somente de uma. Tá? Então, ele está liberando. Já tinha um. Isso aqui, teoricamente, já tinha sido liberado em 2010, mais ou menos, se não me falha a memória, mas na prática não aconteceu nada, tá? Agora ele está liberando, vai fazer parte do acervo da Biblioteca Nacional, não sei o quê. Então, você vai poder consultar toda essa documentação. Eu acho correto. Se a gente quer saber a história, tem que saber a história completa. Não é para saber só de um lado, tá?
Então, obviamente já tem uma chiadeira, tá? Tem pessoa que não está gostando muito, mas enfim, eu acho uma super bola dentro. E bola fora, aí eu vou sair um pouco do aspecto político. Gente, escuderia Ferrari, ninguém merece. E os caras tiveram os dois carros desclassificados na corrida da China, um porque tinha 1 quilo a menos e o outro por problemas no assoalho. A Ferrari não se emenda. Os caras conseguem errar no básico. Não conseguem. Tem um regulamento, eles não conseguem cumprir o regulamento. Os coitados dos pilotos se matam para fazer ponto, tudo, e depois Ferrari sendo Ferrari. Enfim, é isso. E você, Xará? A minha bola, a minha bola dentro vai para o Gustavo Lima, que abriu mão da sua candidatura. Hum. Então, -1 para congestionar. Já, tudo bem que Hum. deve ter apertado o calo de alguma maneira, né? Porque ele apareceu o nome dele numa investigação, e tal. Fala, "Bom, é melhor sair dos holofotes aqui, mas ok, -1, né? Para atrapalhar o Coreto. Bola fora. Bom, bola fora vai ser para o Alexandre de Moraes com essa condenação absurda que ele deu para a moça, né? E minha dica é uma série que eu acabei a primeira temporada, a série de 2019. Uma série boba, mas assim, eu Designated Survivor, não sei se vocês assistiram. Sim, com É, Keith Sutherland. isso. É uma série bem, assim, o roteiro é absolutamente previsível, mas a minha esposa sempre dorme nos filmes, assim, Hum. invariavelmente. Você sabe Está que assistindo TV, ela eu já, não dormiu. eu já tive mais legitimidade para fazer essa crítica e hoje eu não tenho mais, porque hoje Não é uma eu que durmo. crítica, na verdade é uma Um registro, um observação, registro, um é um registro. registro. Então, assim, a pessoa tem, né, os seus hábitos. Então, e ela não dormiu. Então, apesar de ser um roteiro bobo, previsível, ele pega você. Né? Então, é uma história explode o Capitólio, mata todo mundo, todos os congressistas, o presidente e tal, e o cara Puta inveja, hein? é o, é o, é o Puta, sobrevivente que puta assume o inveja. lugar do presidente sem. O cara era secretário da habitação, cara do terceiro escalão, assim, e o cara vai aprendendo a ser presidente da República no on the job, né? É, é bem legal, assim, é um bom divertimento. E você, Xará, e você, Vitão? É, bola dentro, vou dar pro João Fonseca e pro agente dele. Deu uma declaração de que ele não é influencer, ele é atleta, vai blindá-lo dessa paparicação toda. De fato, ele falou: olha, com 18 anos, o que ele já fez é espetacular. Se ele tivesse 30 e feito a mesma coisa, seria legal, mas não seria espetacular. Então, nós precisamos, né, blindar e ele tem que continuar progredindo. Que eu acho super válido, né? Porque ainda que seja espetacular, nesse momento é uma promessa, ela precisa se Sim. materializar. Já fez muita Então, coisa na timeline dele, mas tem muito arroz e feijão para comer ainda. a bola fora, eu sigo os relatores com Alexandre de Moraes, essa sentença absurda. E a dica é uma série que eu tô no meio, bastante. Eu diria que é um policial com comédia, assim, chama-se Assassinato na Casa Branca, Netflix. Série com 8 episódios, é um mistério, mas os diálogos são muito engraçados. Não é aquela engraçado que você dá gargalhada, sabe? Aquele engraçado que você dá uma risada intimamente, assim. São diálogos bem inteligentes. Eu estou gostando da série, tá? Um bom entretenimento no quarto episódio. É um bom achado. Bom, eu vou dar minha bola fora. Nós temos uma bola fora unânime por esse voto absurdo, que, como eu disse, para mim equivale ao I5 de um homem só. Provavelmente vai ser o AI5 do Supremo, né? Exagerando, estuprando o seu direito hermenêutico. A minha bola dentro é para o governador Tarcísio de Freitas, que parece que vai conseguir algo que já beirava o impossível, que é colocar um trem andando nesse monotrilho aqui até o Morumbi. Rapaz, Nossa, tô para ver.
Então, nós Estou temos uma. duvidando. Então, eu tenho uma foto para te mandar, porque já passou a um aqui em teste. Foi feito um Nossa, acordo. Foi feito um Nossa, mas acordo. ele vai virar presidente do Brasil assim por aclamação. Então, não é OVNI, mas eu vou até mandar a foto para vocês. Eu estava numa reunião aqui com meu irmão e o monotrilho passa aqui por cima da jornalista Roberto Marinho e ele tirou a foto já passando um trem aqui. Então, o que parecia impossível, o governador vai conseguir, então acho que merece nosso voto. Vou pegar uma caroninha aqui na história do João Fonseca. Quem já segurou uma raquete de tênis na mão sabe o valor desse menino e do que ele promete. Super sólido, tem todos os golpes, faz um negócio que está cada dia mais difícil de ver, que é saque e voleio, né? Que a gente via, que é amante do tênis, via muito lá atrás com o Pete Sampras, né? Um verdadeiro, não é um golpe, hoje o tênis ele é muito físico, muito jogo de fundo de quadra, mas você vê que o João tem todos os golpes, né? Ele tem um grande mérito, que é descer o braço e que talvez seja o que ele tem que melhorar, porque como assim como na vida, as suas grandes virtudes, elas levadas ao extremo viram o seu defeito, né? Então, em alguns momentos, talvez o João precisasse ter um pouquinho mais de paciência, né? Ontem ele ganhou o primeiro set, no segundo set equilibrou, teria tudo para fechar, mas em alguns momentos, talvez se ele tivesse um pouco mais. Porque, assim, num jogo amador, só para quem não joga, como quem joga, você nunca vai ganhar em cima dos seus winners, né? Que são os seus pontos vitoriosos. Você vai ganhar em cima do erro do seu colega que está batendo bola com você. Quem errar menos ganha. Tanto é que tem um livrinho que chama assim, né? Winning Ugly, né? Que é ganhe jogando feio, né? Que basicamente 50% do jogo é você jogar a bola para outro lado. Então joga lá para outro lado e deixa o camarada errar. Obviamente que no tênis de altíssimo nível não é assim, né? Então o cara vai ter que construir o ponto, ter variação, dominar o ponto, fazer o adversário andar, angular as bolas, enfim. Mas a sensação que eu tenho, e tem gente muito mais qualificada que eu, que falta assim para o João talvez, e isso virá com o tempo, esse botãozinho seletor de que em alguns momentos você tem que deixar o teu adversário errar. O São Caetano, a gente que ama o futebol lembra, foi para uma final da Libertadores, né? E o São Caetano chegou na final da Libertadores porque ele não tinha medo de perder. Então ele jogava para igual e ele chegou até a Libertadores, mas naquele dia ele tinha que ter entrado em campo com um pouquinho de medo de perder. Sem medo de perder, acabou perdendo, né? E eu acho que talvez o amadurecimento do João passe por um pouco disso, mas é um jogador sensacional, tem todos os golpes completos. E a minha dica incômoda, especialmente para quem tem filhos, é essa série de 4 capítulos, a minissérie, né? De 4 capítulos, Adolescência do Netflix. É, é, não vou dar spoiler, apesar de que a série já começa com um crime e a sua autoria desvendada, mas é o desenrolar da série que mostra, né? Eu lembro que eu tinha 14 anos, eu queria porque eu queria trabalhar e mesmo sendo uma família muito humilde, a minha mãe, tadinha, queria fazer todo o esforço do mundo, falava, não, filho, queria saber que eu ia ganhar uma ninharia, eu pago pra você ficar em casa, pra você estudar, mas eu queria trabalhar. E eu lembro que eu falei essa frase que chocou os meus pais na época, que foi, até ontem vocês eram meu mundo, agora vocês fazem parte do meu mundo. Choradeira, meu Deus, agora meu filho vai pro mundo e tal. Se naquela época você lidar com o livre-arbítrio do seu filho e com tudo aquilo a que o seu filho estará exposto a partir deste momento, já era um exercício doloroso, hoje muito mais. Teu filho está dentro do quarto, está na internet, está falando com quem, está exposto a que tipo de risco, como é que é essa coisa. Então essa série ela é incômoda, mas é necessária, precisa ser vista, né? Os pais precisam estar mais presentes na vida dos seus filhos, precisam se inteirar mais. E só para fazer aqui, não é um spoiler, é um aperitivo. O investigador estava conduzindo lá uma certa coisa, assim, absolutamente desconectado de um monte de evidências que estavam na cara dele, que era toda uma comunicação dos jovens nas redes sociais, através de emojis e coisas que ele na cara dele não conseguia nem interpretar. E ele tendo um filho, o filho dele chamou, não, pai, não é nada disso. É assim, assim, assado por causa disso, disso e disso. Né? Vocês sabem o que que é incel? Não, né? Já Assistam, ouvi falar, mas não sei. não Não. sabe o que que é. Então, porque você é velho que nem eu. Por isso você não sabe. Se você fosse novo, você ia saber. E se você assistir a série, você vai saber do que é o incel, né?
que é o BV, você sabe, né? Esse aí é mais comum nosso aqui, né? Sabe o que que é o BV? Sabe, Vitor? Sabe, Nora? Vocês, porque vocês são tudo velho que nem eu. BV é boca virgem, Ah, né? não, isso eu sei. Quem nunca beijou? Você tem filho adolescente, se eu falei, você lembrou. Então assistam a série porque mostra que existe uma realidade, existe um mundo, os nossos filhos estão, os meus não, os Marcelo mais velhos, né, mas estão expostos aí a um mundo e a gente precisa exercer, especialmente os pais dos mais jovens agora, se cada vez o impacto da educação é menos relevante face às influências externas, isso faz com que esse mandato deva ser ainda mais exercido com rigor. Então, essa série, por conta disso, é imperdível. Sempre bom encontrar vocês. Semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Um grande abraço, Xará, Nora, Vitor. E vou deixar aqui um abração para o nosso membro vitalício, nosso decano Márcio, né? Que, com uma Melhoras. vida de atleta, né? Levou seu corpo à exaustão, então hoje está lidando ali com um probleminha de coluna, que ele não está podendo participar com a gente, mas ele já está avisado, ele cuide da saúde dele, fique bom, porque o lugar dele está garantido, ele é nosso decano, membro vitalício deste programa mundialmente conhecido por uma meia dúzia de amigos, o De Tudo Um Pouco Show, que encerra agora, nesse momento, mandando um abraço para o Márcio, o seu programa número 206. Fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, Abraço. tchau, tchau. Bom Abraço. Tchau. jogo.